Olá, shalom, shalom, graça e paz, paz de Cristo, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui. Como falamos anteriormente, Semana da Criança, então estamos trazendo alguns assuntos aqui, orações específicas, como fizemos anteriormente, e estão aqui já publicadas, com relação a filhos, crianças, adolescentes ou jovens. Hoje nós queremos falar de um assunto que é pouco falado, mas de filhos adotivos. A palavra de Deus nos fala em Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos do fruto do ventre, seu galardão. Então, filhos são herança do Senhor, e mesmo quando são adotivos, também eles vêm como herança do Senhor. Na verdade, Deus, ele escolhe um pai e uma mãe para trazê-los à existência, mas eles vêm não somente ali, claro, para compor uma família, mas para viver um projeto de Deus. Vêm porque Deus quer povoar a terra de filhos e filhas que são primeiramente filhos e filhas dele, e que vão glorificar o nome dele, vão exaltar o nome dele, vão ser a imagem e semelhança de Deus, vão viver um plano, um destino profético, um histórico que Deus tem. Se você olhar para cada ser humano, a gente anda em lugares que tem muitas pessoas estão circulando, em eventos, em cultos, e a gente, olhando para cada pessoa, a gente pode ver ali como é interessante a gente ter esse entendimento de que cada uma das pessoas que a gente vê, Deus tem uma história para eles. Infelizmente, nem todos estão vivendo a história que Deus tem para eles, o destino profético, não estão debaixo da paternidade de Deus, até porque ainda não entenderam que Deus é o seu Pai Celestial, não entregaram sua vida para Jesus, assim nos tornaram filho de Deus. São criaturas, um dia serão filhos quando se tornarem, confessarem Jesus como Senhor de suas vidas. E a gente olhando para cada uma daquelas pessoas, a gente vê como Deus tem um propósito, tem um histórico para cada vida. Se você olhar onde quer que você esteja, você olhar para os seus lados, ao redor, você vai ver pessoas. E você vê ali na grande maioria que elas não estão vivendo ainda a história que Deus tem para elas. Ninguém veio a este mundo em vão, ninguém veio a este mundo apenas para viver alguns anos ou muitos anos aqui e se passar e depois ficar esquecido. Não, veio para trazer um legado. Vieram para se tornar filhos e filhas de Deus, para viver a história de Deus. Mas infelizmente esse mundo contaminado, esse mundo que jaz no maligno, tem tantas situações, tantos impedimentos, tantos históricos que se levantam para querer impedir as pessoas de entenderem que Deus tem um destino profético para elas, ou seja, ali são colocadas no caminho delas tantos tropeços, tanto engano, a cegueira, a surdez espiritual, a falta de um conhecimento de Deus, entendendo que Deus não está propondo uma religião, se trata de estar numa igreja dizendo eu sou crente, eu sou evangélico. Não, é sim ser discípulo de Jesus, filho de Deus, discípulo de Jesus, e pessoas que viverão cheias do Espírito Santo. Portanto, cada vida que vem a esse mundo, Deus tem um propósito histórico, uma história, um projeto com elas. E esses pais que são escolhidos por Deus também para cuidar dessas crianças, no momento crianças, mas um pouquinho depois serão adolescentes, jovens, adultos, gerações ali, são pessoas que Deus escolheu para estarem sendo pais ou mães também adotivos, e pouco é falado sobre isso. E nessa área de cura e libertação também existe uma oração que a gente faz, que é ministrada com relação aos filhos adotivos. Então, um pai, uma mãe, um casal que tem filhos adotivos, é interessante fazer essa oração. Como nem todos têm acesso aos nossos seminários de libertação e cura interior, e nem todos os seminários de libertação e cura interior é falado sobre esse assunto, poucos têm acesso a ministrações individuais, são ministrações que são feitas depois de um seminário, depois que a pessoa passou por um seminário, para tratar do histórico espiritual dela, tirar aquelas raízes que são de iniquidade e que são maldição e não bênção. Então, nós decidimos trazer aqui esta oração hoje, neste momento aqui. O Espírito Santo nos inspira a trazermos esta oração do filho adotivo. Então, um casal adota uma criança, principalmente no caso de ela ter pais biológicos desconhecidos, ou quando ela nascer em consequência de um pecado, ser bastardo, forjado fora do casamento. Esta oração poderá ser feita pelos pais, quebrando as maldições hereditárias que estavam atuantes sobre a vida daquela pessoa, daquela criança, ou adolescente, ou jovem, ou mais idade, né? Não importa a idade que tem hoje, é sempre interessante fazer essa oração. Então, se essa oração for feita por uma mãe, por exemplo, ou por um pai em separado, ou só a mãe fez, o pai fez, nós podemos adaptar o texto aí, em vez de meus, meu, né? Nós, nosso. Alterando também os verbos. Onde aparece ali, então, vamos fazer essa oração, onde aparece citação, eu como pai, eu como mãe, nós como pais ou mães, você poderá estar repetindo conosco essa oração aqui. Se você conhece alguém que tem filhos adotivos,
seja uma bênção também na vida desse casal, dessa família, e dê acesso a eles, passe esse link para que eles também possam fazer essa oração do filho adotivo ou da filha adotiva, que é muito interessante, ter certeza que vai mudar o histórico desta vida, seja criança, adolescente ou jovem, dentro desse histórico espiritual. Então eu quero falar essa oração aqui, claro, você poderá repetir e depois vai ficar aqui esta live, você poderá, se quiser anotar, se quiser repetir novamente, então, ou passar para alguém que esteja nessa situação, é interessante e com certeza Deus vai abençoar esta vida, esta família. Então vamos lá, como fazendo a oração, repetindo, eu falo e vocês repetem. No caso de ter filhos adotivos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui eu vou falar sempre nós, porque aí eu estou tratando com um casal, mas se você for só o pai fazendo oração ou só a mãe, você vai falar eu. Então, repetindo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos nosso Pai Celestial, porque Ele nos confiou, aí vai falar o nome da pessoa, um exemplo aqui, João, Maria, né? Como nosso filho adotivo. Aceitamos todas as responsabilidades que Deus colocou sobre nós para sermos pais e sacerdotes na vida de, aí vai falar o nome, um exemplo aqui, João, Maria. Na qualidade de sacerdotes de Deus na vida de nosso filho ou filha, e sendo comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, aqui e agora repudiamos todos os pecados e iniquidades dos antepassados desse filho ou filha, filhos ou filhas, aí pode falar, dos pai, mãe, avós, bisavós, tataravós e demais gerações passadas. E, em nome de Jesus Cristo, neutralizamos toda a operação demoníaca que possa ter passado para, você vai falar o nome, um exemplo aqui, João, Maria, da vida de seus antepassados. Dizemos a Satanás e a todas as potestades que cobrimos com a proteção do sangue do Cordeiro e com a obra do Espírito Santo a vida do, por exemplo, João, Maria, tendo toda a autoridade sobre todas as potestades das trevas em decorrência da nossa união com o Senhor Jesus Cristo e considerando que estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, repudiamos todo e qualquer meio através do qual Satanás possa reivindicar o seu senhorio sobre a vida deste nosso filho ou desta nossa filha. Fala novamente o nome, exemplo, João, Maria. Derrubamos ainda toda a cegueira que Satanás possa ter colocado sobre os olhos de João, Maria, fala o nome deles, para evitar que entenda as verdades espirituais e cresça para amar e servir o nosso Senhor e Salvador. Como pais legalmente reconhecidos diante de Deus e como sacerdote deles, de Deus na vida desse meu filho e minha filha, fala o nome, o exemplo, João Maria, anulamos e retomamos toda a área concedida a Satanás pelos antepassados desse nosso filho adotivo, dessa nossa filha adotiva. Reivindicamos essas áreas através da vitória sobre Satanás, ganha pelo Senhor Jesus Cristo em sua obra redentora na cruz do Calvário. E as cobrimos com o seu precioso sangue. E assim Satanás não pode mais reivindicar nada contra, aí você vai falar o nome do filho, o filho, exemplo, João, Maria. Tudo isso fazemos em nome e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aceitamos na vida de nosso filho adotivo ou filha adotiva somente aquilo que venha através da cruz e da graça do nosso Senhor Jesus. Amém. E você pode completar assim, dizendo: Deus, Pai, eu como pai ou eu como mãe, entendo o privilégio de o Senhor ter nos dado e confiado a vida desse nosso filho, dessa nossa filha, e na autoridade que nós temos em Cristo Jesus, repreendemos, neutralizamos toda a ação de espíritos familiares que foram transferidos para ele, para ela, ou para eles e para elas, desde a concepção, e que estavam atuando contra a vida deles até o dia de hoje.
amarrados, com mãos e pés atados, amordaçados, peguem todo o mal que causaram até hoje contra a vida desse meu filho, dessa minha filha, filhos ou filhas, e vão embora com destino agora imediato para onde Jesus determinar e não voltem mais. Esse meu filho, essa minha filha, ou estes meus filhos, minhas filhas, sendo adotivos, estão debaixo da bênção do Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, agora eu declaro esse meu filho, esta minha filha, este meu filho, essas minhas filhas, debaixo da paternidade do único e verdadeiro Deus eterno, debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo e debaixo da direção do Espírito Santo. Peço, Senhor, que venhas curar agora este meu filho adotivo, essa minha filha adotiva, filhos ou filhas, cura todo o trauma, Pai, toda a marca que ficou ali na alma deles, nas paredes da alma deles, como uma parede, que você pode ver uma parede na sua frente, as palavras que foram colocadas ali estavam vigentes para serem cumpridas no vinho do Senhor. Eu removo da vida dele, dela, deles ou delas, e todos os espíritos por trás disso que vieram para cumprir essas palavras vão embora, agora e para sempre, para onde Jesus determinar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de ser pai e mãe desse meu filho e minha filha adotiva, ou filhos e filhas adotivos. E eu entendo, conforme fala a sua palavra, em Salmo 127, verso 3, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eles são a herança do Senhor na minha vida. Eu sou a maior autoridade na vida dele ou dela, como mãe, como pai. Então agora você sabe do histórico, você repreende, usa a autoridade em Cristo Jesus, repreende todo o mal que veio para essas vidas. E eu vou orar agora. Como nós temos falado aqui, semana chamada Semana da Criança, então quando a gente fala de criança, vamos também colocar ali, podemos ampliar para adolescentes e jovens. Então é semana de abençoá-los muito mais do que os outros dias, de nos levantarmos contra qualquer ação de Satanás e demônios contra a vida deles, espíritos familiares, territoriais, seja o que for, e declararmos a bênção do Senhor e a proteção do Senhor sobre a vida deles. Vamos fazer isso, Pai, em nome de Jesus, na autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero concordar aqui com cada vida que nos vê agora, verá depois, ou passará para alguém esse link, alguém que tem histórico de ter um filho, uma filha adotiva, ou mais filhos ou filhas adotivas. Pai, obrigado primeiramente pelo privilégio que o Senhor deu de confiar essas vidas a eles e elas. Mas eu concordo agora na autoridade de Cristo Jesus que toda maldição que veio, Pai, desde pais adotivos, avós, bisavós, tataravós, 14 gerações passadas aí, 14 pessoas que influenciam várias gerações passadas, eu quero declarar que estão quebradas essas maldições em nome de Jesus, Pai. Qualquer destino profético que não venha de Deus sobre essas vidas está cancelado, riscado, apagado em nome de Jesus. Tudo que Satanás e espíritos imundos, espíritos familiares, enfim, tudo que eles usaram, exerceram contra essas vidas, tudo que eles roubaram, mataram, destruíram, tudo que estava como projeto de roubo, morte e destruição, está desfeito, frustrado. Satanás e demônios vão embora dessas vidas agora e para sempre, em nome de Jesus. Aquilo que tomou a mente, que tomou as emoções, que tomou a alma, inclusive aquelas palavras como uma parede cheia de palavras ali, que foram de bênção, não de maldição sobre essas vidas, são canceladas agora na autoridade em nome de Jesus. Liberamos palavra de bênção. Todo espírito imundo atrelado a esse histórico do filho, da filha, dos filhos e filhas adotivas, agora, vão soltando essas vidas agora. Peguem todo o mal que causaram, solte o que é deles agora, que pertence a eles que vocês roubaram, mataram, destruíram, que haja restituição, não vão embora sem colocar no lugar tudo que você tirou do lugar. E agora vão embora, amarrados, com mãos e pés atados, amordaçados, se dirijam para o local que Jesus determinar para vocês e não voltem mais. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre esse filho, filha, filhos ou filhos adotivos. O teu histórico, Pai, peço, envia anjos guerreiros para guerrear em favor dessas vidas agora, anjos ministradores para ministrarem em favor dessas vidas, renova a mente deles, Pai. Toda cegueira, surdez espiritual sejam removidas agora, Pai. Toda aquela capa de vítima que veio devido à orfandade seja removida deles agora e sejam revestidos de vestes de louvor e adoração, Senhor, e vivam o destino profético que tens para eles. Como falamos aqui no início, Pai, todo ser humano venha para viver um destino profético do Senhor, uma história de vida, e nada poderá impedi-los de viver. Essas pessoas relacionadas aqui, que estamos orando por elas, Pai, eu quero declarar que todo bloqueio espiritual e emocional que foi colocado na vida delas
É removido aquilo que não vem do Senhor, é removido. Todo bloqueio não vem do Senhor, é removido agora. E o caminho está aberto, Pai, aplanado, Pai, para estar aliados com o Teu trono, com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro e assim eu abençoo essas vidas, esse pai também, essa mãe, esse filho, essa filha adotiva, filhos adotivos. Pai, nessa Semana da Criança estamos aqui abençoando, trazendo ministrações específicas na área de libertação e cura também de filhos e filhas, Pai. Então, que eles sejam alcançados onde quer que estejam, que o Senhor possa fazer com que essa mensagem chegue, que outros que estão vendo também estejam levando para frente, conhece alguém que está dentro desse histórico, abençoando eles em nome de Jesus. Agora eu te peço, envia anjos com vassoura de fogo para varrer todo o lixo dessa ministração, varrido, recolhido por teus anjos, seja levado para o destino que Jesus determinar. Aqueles espíritos imundos se alimentavam desse lixo, agora vão embora, deixe essas vidas e nunca mais voltem. Pai, renova também as armaduras espirituais, tira todo resquício de guerra, Deus, e Pai, qualquer prisão espiritual e cativeiro que esses filhos e filhas adotivos estavam, usamos a chave que é Jesus, destrancamos agora, esses guardiões dos cativeiros das prisões vão ficar apenas olhando, sem poder de ação, e nós ordenamos agora a saída deles agora. Toma, Pai, com seus anjos, essas vidas, tira de lá, e nada vai levá-los a voltar para lá. Eu quero declarar agora, Pai, que estão assentados e assentadas com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ministra essas vidas agora, vem com o Teu Espírito Santo, enche-os com o Teu Espírito Santo, esses cativeiros, essas prisões agora, junto com os seus guardiões, lançamos também para o local que destino que o Senhor tem para eles, e estão livres, Pai, nunca mais estarão lá, estão assentados com Jesus. Vem agora, Pai, com a Tua mesa posta diante dos inimigos espirituais deles e delas, dessas crianças, adolescentes e jovens, que são Satanás e demônios, e vem servi-las, Pai. Traz a Tua presença, traz, Pai, da Tua graça, traz o Teu Espírito Santo, meu Deus querido e amado Pai, traz o fruto do Espírito, formando o caráter de Cristo nesses crianças, adolescentes e jovens, filhos adotivos ou filhas adotivas, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero declarar a Tua graça, o Teu amor, a Tua proteção, Pai, que o Senhor possa servi-los, Pai, com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sabendo contra essas coisas não, ali, que eles sejam cheios da Tua presença. Pais e mães também, e filhos adotivos sejam cheios da Tua presença e de sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, amada Igreja Viva de Jesus. Vamos encerrar aqui. Você poderá passar aí para outras pessoas também essa ministração. Se você não viu no início, poderá voltar, vai ficar gravada aí, disponível, e então você poderá abençoar outras vidas também. Lembrando que essa semana, chamada Semana da Criança, temos feito algumas ministrações e orações aqui, específicas na área de libertação e cura de crianças, ou seja, filhos e filhas, adolescentes, jovens, crianças ou de outra faixa etária, e fizemos aí sobre a questão do filho bastardo, sobre a questão de palavras, acho que foi mais uma, fizemos 3, essa aqui acho que é a 4ª, né? Então estão aí no nosso feed, você poderá olhar aí e ser ministrado também com essas palavras. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um grande abraço e até breve.